Oi, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Russa, né? Que é o nosso próximo conteúdo. E só para lembrar, né? A Rússia é o maior país do mundo. E essa revolução foi um marco muito importante, porque foi o primeiro país do mundo a se tornar socialista. Um divisor de águas para a gente entender o fim da Primeira Guerra Mundial, já que a Rússia começa a participar e sai em 1917, para entender também a Segunda Guerra Mundial, cuja União Soviética foi uma participação extremamente importante, e pós a Segunda Guerra Mundial, todo o período da Guerra Fria, a disputa com o capitalismo dos Estados Unidos e como isso vai influenciar o mundo a partir de então. Lembrando que a Rússia, apesar de a gente não ter grande conhecimento hoje sobre esse país, é um país de grande importância na geopolítica mundial. Para a gente entender um pouco da Revolução Russa, a gente tem que entender como era a Rússia antes da Revolução. No início do século XX, o Império Russo era constituído por um conjunto de etnias e culturas. É como se fosse vários paísezinhos dentro daquela imensidão que é o território russo. 80% da população vivia do campo e a terra estava concentrada na mão de poucos. Essa maioria da população que vivia no campo dependia dos grandes proprietários para poder sobreviver. Médios proprietários, que eram chamados de kulaks, dominavam a produção agrícola, uma produção basicamente sem tecnologia ou minimamente tecnológica. A Rússia era basicamente agrária. A industrialização foi bem tardia e era comandada pelo capital europeu ocidental, especialmente alemão, belga e francês. Então, assim, por conta disso, a dominação política e econômica da Rússia era dos grandes proprietários, grandes e médios proprietários de terra, né? É uma economia basicamente agrária, comandada por um czar, nos moldes ainda do antigo feudalismo europeu, né? Se a gente lembrar do feudalismo, aquela questão que o rei era dono de todas as terras, um rei praticamente um deus na terra, e ele distribuía essas terras às pessoas de sua confiança, todos eles ricos, e o restante da população tinha que sobreviver às custas desses aristocratas. Por conta dessa situação da Rússia, começa a surgir movimentos de oposição. E esses movimentos eles se reúnem a partir de 1898 no POSDR, que é o Partido Operário Social Democrata Russo, que era formado por intelectuais, pessoas assim mais entendidas, principalmente que está fora, que conhecia a realidade do mundo e que questionava como a Rússia estava. A partir de 1903, o POSDR ele se divide em dois grupos: os mencheviques, que significa minoria. Os mencheviques era liderado por Martov e queriam uma revolução liberal burguesa nos moldes da Revolução Francesa. O que eles pensavam? Eles pensavam que, como a Rússia era um país agrário, que eles tinham que se tornar primeiro capitalista para depois se tornar socialista. Então era uma revolução mais lenta, mais factual. Obviamente que os mencheviques eram formados pela classe mais alta, assim, a alta burguesia. E o segundo grupo era os bolcheviques, que significa a maioria, liderado por Lenin. Para Lenin e para os bolcheviques, a Revolução Socialista tinha que ter uma participação muito grande dos operários e dos camponeses, ou seja, da baixa classe da sociedade russa. E que seria um partido 100% revolucionado, disciplinado, e que essa disciplina, essa revolução, teria que tirar a Rússia de uma situação agrária e migrar totalmente para o socialismo. E além desses dois grupos, tinha também o Cadete, que surgiu em 1905, que era um partido constitucional democrata e formado pela alta burguesia, só que era politicamente fraco. O regime político russo era autocrático, nos moldes do antigo regime europeu, praticamente feudal. Lembrando que ele era dominado pelo czar Nicolau II, que era considerado quase como um deus, né? Para muitos ele era chamado de paizinho,
a maioria da população achava que eles desconheciam o problema da Rússia e por isso tinha que ser alertado, porque a burocracia russa acabava impedindo dos problemas chegarem até ele. A burguesia era frágil, composta por comerciantes, funcionários do Estado e indústria. Era uma burguesia que estava iniciando nesse processo da burguesia, já que a gente está falando de uma população extremamente rural. Então, assim, eram poucos ainda. E essa burguesia estava espremida entre a aristocracia, dona das terras, e as classes populares urbanas e rurais. Diante dessa situação toda que estava a Rússia, né, a gente já entendeu que a Rússia estava vivendo uma situação totalmente oposta à industrialização que vivia toda a Europa. E como uma tentativa até de ganhar mais espaço, apesar de ser o maior país do mundo, mesmo diante de tudo que a população estava vivendo, mesmo diante da degradação política, mesmo diante da fome e da miséria que a população vivia, a Rússia ela vai se meter numa guerra, a Guerra Russo-Japonesa, entre 1904 e 1905. Essa guerra ela é decorrente das ambições imperialistas, tanto russa quanto japonesa. Tanto um país quanto o outro, eles queriam dominar a Coreia e a Manchúria, que era um país rico em minério. E como a Rússia não tinha exército e não tinha um poder bélico, foi arrasado pelos japoneses, que tinham uma concentração bélica e um exército muito bem formado. Ou seja, essa guerra ela vai acelerar o processo de miséria da população, né? Que já viviam no estado de calamidade, assim, muita pobreza mesmo, porque o que era feito, constituído, não dava para alimentar a população. Com o resultado da guerra russo-japonesa, vai haver uma manifestação pacífica em janeiro de 1905, composta com cerca de 200 mil trabalhadores. E esses trabalhadores eles vão para a frente do Palácio de Nicolau II, o Palácio de Inverno, que ficava em Petrogrado, que era a capital da Rússia naquele período. Hoje Petrogrado se chama São Petersburgo. E esses manifestantes foram, de maneira pacífica, eu saliento, pedir ao czar melhorias para seu trabalho. Entre essas melhorias estava a redução da jornada de trabalho para 8 horas e o salário mínimo. Eles iam cantando, iam quase como uma manifestação religiosa, mesmo porque eram comandados por alguns líderes religiosos. Porém, quando Nicolau ele viu essa manifestação, porque a gente está falando de cerca de 200 mil pessoas, as guardas do palácio resolveram dissolver, a mando de Nicolau, dissolver a manifestação a tiros. E isso vai matar mais de 1.000 pessoas. As lideranças desse movimento foram os membros sovietes. O soviete é uma parcela muito importante da Revolução Russa, formada principalmente pela liderança trabalhadora. E esse dia vai ficar conhecido como Domingo Sangrento, por conta da quantidade de mortes que vai ter nessa manifestação. No resultado do Domingo Sangrento, o czar ele vai fazer o Manifesto de Outubro, que é a promessa de algumas reformas para dar fim ao poder absoluto dele. E entre essas reformas estava a realização das eleições para formar a Duma, que era a Assembleia Constituinte, com a participação maior da população. E outra consequência também do Domingo Sangrento foi um levante no navio de guerra chamado Potemkin, quando os marinheiros estavam cansados de serem maltratados e acaba se levantando, que é um levante muito importante para o acontecimento da Revolução Russa. Como não bastava ainda a guerra russo-japonesa, que fez com que acelerasse o processo de fome dentro da Rússia, a Rússia resolve participar, por conta de interesses imperialistas, da Primeira Grande Guerra. A Rússia vai mandar para a Grande Guerra o maior número de soldados, né? O maior exército é o exército russo em número de pessoas, só que esse exército é formado por muita gente que não sabia lutar. Então, eram camponeses, eram artesãos, e muitos deles iam para a guerra
porque estava passando fome no campo e achava que indo para a guerra era uma maneira de se alimentar, de ter um salário, de ter comida. Porém, eles contavam com um comando totalmente ineficiente, despreparado, táticas antigas, pouca aparelhagem e um abastecimento precário, tanto de vestimentas como de equipamento e como de comida. Como consequência disso, a gente vai ter as constantes derrotas que vão acontecer da Rússia nessa Primeira Guerra. E aí vai fazer com que o czar perca o controle sobre o país, aumentar a burocracia, que era dispendiosa e inoperante, e além disso, o czar vai passar a ser desacreditado pela maioria do povo por conta do misticismo, já que ele tinha como mentor espiritual e o mentor ideológico Rasputin, que era uma espécie de mago. A Rússia na guerra vai fazer com que a crise econômica aumente cada vez mais. Isso vai fazer com que a população morra muita gente e cerca de 5 milhões de mortos, tanto na guerra, quanto na fome, quanto na doença. E em fevereiro de 1917, como consequência de toda essa crise que a Rússia está passando, o czar é deposto. O Domingo Sangrento foi conhecido como um ensaio geral para a Revolução. Por que o ensaio geral? Porque a partir desse momento a população passa a ter conhecimento de quem era Nicolau II realmente. E a partir do Domingo Sangrento, de tudo que aconteceu pós ele, né? O encouraçado Potemkin, a participação da Rússia na Segunda Guerra Mundial, a gente tem agora as revoluções branca, que acontece em março para a gente, fevereiro para eles, porque o calendário deles era diferente do nosso, e a Revolução Vermelha, que acontece em outubro, que na verdade em novembro no calendário ocidental cristão. A Revolução de março de 1917, a chamada Revolução Branca, acontece a partir do momento que o czar Nicolau II é deposto e aí instala-se um governo de coalizão. Esse governo vai ser chefiado pelo príncipe Lvov, constituído por elemento do Duma, que era formado por aristocratas e burgueses, com uma única exceção, que era o ministro da Justiça, que era um ex-socialista revolucionário chamado Alexandre Kerensky. Essa Revolução Branca ela não vai atingir, não vai conceder tudo aquilo que a população vai querer. O que é que ela vai fazer? Vai conceder anistia aos presos políticos, inclusive exilados como Lenin e Trotsky, que passaram a reorganizar os bolcheviques. Lenin e Trotsky tinham sido exilados por conta da participação no Domingo Sangrento. Porém, a Revolução Branca ela, não faz nada para tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Isso vai fazer com que a população se revolte, porque a população queria o fim ou a saída da Rússia da Primeira Guerra. Concede liberdades individuais, reduz a jornada de trabalho para 10 horas e não para 8, como a população desejava, e dá a liberdade de imprensa. Mas a gente tem que dizer que essa Revolução Branca ela não atinge aquilo que era a necessidade do povo. Por conta da Revolução Branca não trazer todos os benefícios esperados pela população, essa população, liderada pelos bolcheviques, vão fazer a Revolução de Outubro de 1917, que é a Revolução Vermelha. Lembrando que outubro no calendário russo era novembro para o calendário nosso. E a Revolução ela começa com a publicação das Teses de Abril, que era uma espécie de programa do Partido Bolchevista, sintetizado em 2 ideias: todo o poder aos sovietes e paz, terra e pão. A paz era retirada da Rússia da Primeira Guerra, terra, a distribuição de terra para aquelas pessoas que não tinham, tipo uma reforma agrária, e pão, a diminuição do preço dos alimentos necessários para a população, né? Básico para a população. E é justamente isso que vai acontecer com a entrada dos bolcheviques no poder. A Rússia sai da Primeira Guerra Mundial em 1917, com o Tratado Brest-Litovsk, inicia uma insurreição popular para depor Kerensky, que era o líder, um dos líderes da Revolução Branca. Vai se organizar a Guarda Vermelha, liderado por Trotsky,
tropas formadas por operários, soldados e marinheiros para combater os inimigos, especialmente os mencheviques, que era apoiado pelos europeus. No dia 25 de outubro, os bolchevistas passaram a controlar Petrogrado, além de outras cidades. Kerensky conseguiu fugir. E no Congresso dos Sovietes, reunido, vai eleger um novo governo integrador bolchevista, e esse governo vai ser chefiado por Lenin. Medidas tomadas pelo novo governo, chefiado por Lenin. O pedido de paz imediato. Então, em 1917, acontece o ano decisivo para a Primeira Guerra Mundial com a saída da União Soviética, o confisco de toda a propriedade privada, e esse confisco da propriedade privada vale tanto para as grandes fazendas como também para as empresas. E começa um processo de estatização da economia, ou seja, o Estado passa a dominar a economia, assim como dominar as grandes empresas. Porém, com essas medidas, vai começar uma guerra civil que vai durar de 1918 a 1920. Essa guerra civil vai ser um exército vermelho formado pela União Soviética contra o chamado Exército Branco, formado por forças políticas ligadas à monarquia russa, que buscavam a contra-revolução. Essas forças políticas contavam com o auxílio econômico da Inglaterra, França e Japão, que tinham medo da ideia socialista se espalhar pelo mundo. Na Guerra Civil, o Exército Vermelho vai sair vitorioso, e aí começa as etapas da implantação do socialismo dentro da ex-Rússia, atual União Soviética. A primeira fase é o comunismo de guerra, que dura de 1917 a 1921, com a estatização e endurecimento da economia. Vai haver uma canalização dos recursos, tanto dos agrários quanto industriais, para sustento da guerra. Também vai haver o confisco de toda a produção agrícola, sobretudo cereais, para alimentar o Exército Vermelho. E um processo de estatizar, ou seja, transformar as indústrias em algo pertencente ao Estado. Também é um período de endurecimento, por quê? Porque eles querem consolidar o socialismo dentro da União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou URSS. A segunda etapa de implantação vem com o NEP, que é a nova política econômica, que dura de 1921 a 1928. É um período de economia mista. Alguns historiadores chamam de pequena parcela do capitalismo dentro do socialismo para que ele pudesse se consolidar. Começa com a liberdade do comércio interno, a criação de empresas privadas, e o Estado ele vai passar a dominar o comércio externo, o sistema bancário e a indústria de base. Além disso, com poucos países, uma troca de tecnologia. Lembrando que a maioria dos países não poderiam comercializar com a União Soviética porque sofreria sanções dos Estados Unidos e dos outros países capitalistas. E a terceira etapa são os planos quinquenais, que dura de 1928 a 1945, que é o período de planificação econômica. Nesses planos, quinquenais, eles mudavam de 5 em 5 anos, eram estabelecidas as metas da economia, prioridades para a produção industrial e agrícola do país em um prazo de 5 anos, ou seja, esses planos eles iam mudando, essa prioridade ia mudando de 5 em 5 anos. Considerava-se crime contra o Estado o não cumprimento dessa meta. Em 1924, Lenin vem a falecer, e a partir daí entra em disputa Trotsky e Stalin para ver quem iria comandar a União Soviética. E aí a gente tem Stalin, que queria o socialismo no seu país, Primeiro, ele queria estabilizar o socialismo dentro da União Soviética para só depois expandir. E Trotsky ele queria uma revolução permanente, queria que vários outros países aderissem ao socialismo, na verdade espalhar a questão do socialismo por outros países, porque ele achava que assim teria parceiros para poder aumentar a revolução e ao mesmo tempo melhorar as questões econômicas desses países da União Soviética principalmente. Stalin
ele tinha muito mais poder político, principalmente porque ele estava comandando o Exército Vermelho nesse período. E aí acaba, depois do 14º Congresso do Partido Comunista, em 1925, ele sai vitorioso, aprovando sua tese de socialismo primeiro na União Soviética, se fortalecendo para depois se expandir. Com isso, ele acaba perseguindo Trotsky, que era considerado um inimigo do povo. Trotsky vivia nessa época muito no México, porque ele era amante de Frida Kahlo, que é uma pintora, uma artista mexicana. E logo depois ele acaba morrendo e assim, as fofocas políticas, os bastidores políticos afirmam que foi a mando de Stalin. O socialismo de Stalin, ou stalinismo, como foi chamado, vai exercer um verdadeiro controle em todos os campos dentro da União Soviética, a começar pela própria arte, né? O chamado realismo soviético, ou realismo socialista, foi um estilo artístico oficial da União Soviética entre a década de 30 e 60, mais ou menos, e foi uma política de estética do Estado. E ele é aplicado em todas as formas, desde a literatura até o design de produto. Incluía manifestações artísticas e culturais dentro da União Soviética. Esse controle era uma maneira de expandir o comunismo, de orientar o regime socialista e de valorizar o trabalho, de valorizar o Estado, de valorizar uma educação voltada para a exaltação da história do partido, tanto de Lenin quanto de Stalin, e para consolidar a ditadura stalinista. Precisamos salientar que Stalin ele foi um ditador que dominou o país com mão de ferro. Por meio de seus planos quinquenais, o país passou por grandes transformações econômicas. Desenvolveu indústria pesada, coletivização dos campos, ou seja, o campo ele era coletivo, a produção era coletiva e dividida entre as pessoas que produziam, que tinham que pagar um imposto para o Estado. A educação pública era de qualidade, né? Escolas e universidades, incluindo assim a introdução do estudo feminino, que era algo não muito comum nesse período. Porém, como a ditadura perseguiu brutalmente todas as oposições. Estima-se que cerca de quase 2.000 pessoas foram mortas, milhões de pessoas foram deportadas. E, assim, às vezes a gente fala muito assim, Hitler perseguiu os comunistas durante a Segunda Guerra Mundial, os comunistas foram perseguidos e tudo mais, mas de conhecimento público que durante a ditadura stalinista houve morte de milhões de pessoas ligadas ao comunismo, porque assim, quem se opunha a ele acabava sendo perseguido, morto em execuções ou simplesmente deportado para outros países. Ele deu continuidade aos chamados gulags, que era uma política com prisões, campo de trabalho forçado, tudo isso para regimentar a sua ditadura.